Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula IC e hoje a gente vai dar sequência ao nosso sistema para avaliação de desempenho de funcionários, né? Então, essa já é a quinta aula da nossa sequência, então a gente já fez bastante coisa aqui, tá? Se você perdeu as aulas anteriores, eu vou deixar aparecer aqui em cima o link para você poder acessar nossa playlist e assistir todas as aulas anteriores, assim você pode entender realmente como que a gente chegou até aqui e a gente está fazendo tudo detalhadinho, tudo explicado, linha por linha aqui de código, testado junto com vocês, para que vocês não tenham nenhuma dificuldade. Mas lembrando, se tiver dificuldade, tiver algum problema, deixa aqui nos comentários, eu vou fazer questão de te responder. Normalmente eu costumo responder bastante rápido, mas no pior dos casos eu deixo aí um período toda segunda-feira para fazer aí respostas a todos os comentários que a gente recebe, tá bom? Beleza, galera, então o que a gente vai fazer aqui? O que a gente já fez, na verdade, né? A gente já criou esse formulário, esse formulário já permite que você faça aí cadastro, que foi a última coisa que a gente fez na aula passada, né? Eu consigo cadastrar agora cargos diferentes, eu consigo cadastrar agora líderes, consigo cadastrar os departamentos, eu consigo cadastrar aqui o nome dos formulários. E essa parte que eu comentei com vocês depois a gente vai mudar. Ainda não vai ser hoje, mas mais pra frente a gente vai mudar isso daqui, tá? Qual é o próximo passo agora, galera? Antes, olha, se eu deixasse uma informação vazia e clicasse aqui no botãozinho de salvar, ele dava um alerta avisando que tem campo vazio e esse nome, né, que foi o campo que eu deixei vazio, ficava em vermelho. Agora, quando eu coloco aqui tudo preenchidinho, por exemplo, funcionário fulano, tá? O que vai acontecer? Se eu fizer desse jeito e clicar, ele não está fazendo nada. O que eu quero fazer? Qual é a primeira atividade de hoje? Eu quero pegar essas informações e salvar lá no Excel, aqui na nossa guia funcionários. Então eu quero que ele faça o cadastro aqui, tá? É isso que a gente vai fazer por aqui que a gente vai começar hoje. Então como que a gente faz isso? Eu vou vir aqui no meu formulário, vou vir aqui no botãozinho, né, de salvar, e ele já tem código, a gente fez na aula passada, que faz aquela verificação de texto vazio. E eu tinha deixado aqui um espaço em branco e eu falei para vocês que o nosso código iria acontecer aqui nesse espaço em branco. Então é justamente aqui que a gente vai começar hoje, tá? Então como que eu vou fazer para que ele pegue aquelas informações todas e escreva aqui? Primeira coisa que ele precisa determinar é em qual linha que ele deve escrever, tá? Então para fazer isso, eu vou vir aqui em cima, né, e vou criar uma nova variável. Dim L dividido linha S double, que é um número, tá? Fez isso, agora a gente pode vir aqui embaixo e eu posso mandar ele descobrir qual é o ponto correto para ele fazer isso, tá? Então eu vou fazer assim, eu vou dar um foco, porque eu vou trabalhar bastante agora nessa janela aqui, né? Na WF, que é a planilha de formulários. A gente criou essa variável aqui também na aula passada. And with, ok? Fez isso, beleza. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar para ele, olha, vai lá na coluna A e procura a primeira linha vazia. Então, L vai ser igual a ponto range, cifrão A, dois pontos, cifrão A. Selecionou a coluna A, ponto find, what, dois pontos igual, abre e fecha aspas, look in, dois pontos igual, xl values, look at, dois pontos igual, xl role.raw. O que ele fez? Selecionou a coluna A, ponto find, deu um Ctrl L, what, vazio, ele está procurando a primeira linha vazia. Look in, ele está procurando dentro de valores, para não dar erro por buscar em cima de fórmula, que é o padrão do Excel. Look at, role, né, esse XL role é uma célula que tem que estar completamente vazia, digamos assim. Pega, acha a primeira célula nessa condição e salva o número da linha que você encontrou dentro dessa variável L. Foi isso que eu falei para ele. Acha a primeira célula vazia. Simples assim. Fez isso, agora eu vou pegar as informações que eu tenho lá em cima e vou cadastrar. Só qual que é o primeiro passo? Eu tenho o código do funcionário. O código do funcionário não é informado, ele é automático. Então como que eu vou fazer isso? Vou fazer um código sequencial. Então eu posso fazer assim, olha, ponto range, cifrão A, cifrão, e comercial L, ponto value, que é a coluna A, a coluna do código, vai ser igual. Eu vou até fazer o seguinte, para ficar mais fácil ninguém se perder, eu vou colocar um do ladinho do outro aqui para a gente poder ir
ir acompanhando, tá? Então, ó, tô na coluna A, que é do código, vai ser igual a ponto range, cifrão A, ou melhor, posso até fazer assim, até mais fácil. Worksheet function, function.max.range, cifrão A, cifrão A, mais um. Que negócio é esse? É o seguinte, eu falei para ele, olha, vai na coluna A, procura o máximo. Esse worksheet function, tá? Ele serve para você usar uma fórmula, uma função que é nativa do Excel. Então é como se eu estivesse escrevendo a fórmula máximo. Tá? Esse max aqui é a fórmula máximo dentro da coluna A. Então vem aqui e procura qual que é o máximo. O caso está vazio, então o máximo é 0. Então ele vai fazer 0 mais 1. Então o primeiro funcionário que eu cadastrar vai ser o funcionário código 1. O segundo já vai ter 1 lá. Então eu vou fazer 1 mais 1, 2. E assim por diante. Tá? Então isso aqui fica bem legal para você fazer esses códigos sequenciais. Ok? Fez isso, agora o resto é mais fácil. Porque o resto é só pegar e colar o nome, as informações que a gente já tem no formuláriozinho. Então ponto range, cifrão B, e comercial L ponto valor vai ser igual a quem? Né? O nome. Então mi ponto tb nome funcionário ponto valor. Eu já garanti que isso está preenchido, né? Próximo, cargo. Então ponto range, cifrão C, cifrão é comercial L ponto valor vai ser igual mi ponto cb, cb cargo, funcionário, ponto valor. Próximo, ponto range, cifrão D, cifrão é comercial L, ponto valor vai ser igual a mi, ponto, então o próximo é departamento. Então CB, débito, funcionário, ponto valor. Próximo, ponto range, cifrão E, cifrão é comercial L, ponto valor vai ser igual a mi.cb líder funcionário ponto valor ponto range cifrão. Então eu tô ali, olha, D, E, vou para F, que é a data de admissão, F, cifrão, L, ponto valor. Esse é diferente, igual, porque a data ela tá salvo como formato de texto, né? Então eu vou fazer isso aqui, ó, cdbl mi.tb data de admissão, ponto valor e fecha. Então isso aqui vai converter aquela caixinha que está como texto, né, então uma data que em formato de texto para uma data no formato que o Excel entende, tá? E aqui, né, nem CDBL, desculpem, CDate, né, converte para data, né, CDBL para converter para double, né, então eu quero que converta para data, beleza? E o último, né, formulários. Então o que eu vou fazer ali no formulários? Formulários eu vou colocar a informação que foi selecionada. Então ponto range, aí volta para o padrão, né? G cifrão, E comercial L ponto valor vai ser igual a mi.cb formulário funcionário ponto valor. Então o que ele vai fazer desse jeito? Ele vai estruturar, vai preencher todas as informações ali para você, tá? Então com isso, galera, essa mudança aqui já vai fazer com que ele faça o cadastro todo correto para você, tá? Então vamos verificar isso acontecendo. Vou rodar aqui meu código, vou apresentar aqui meu formulário, vou deixar do ladinho aqui para vocês verem, vou vir aqui, ó, nome, vou colocar lá, fulano, cargo, vou escolher um dos cargos aqui que a gente já tem, fulano vai ser manutentor, ou melhor, não, porque eu não tenho, posso até cadastrar aqui, departamento, manutenção, ainda não existe. Vai cadastrar? Sim, já cadastrou lá para mim. Percebe que fica bem rápido assim, né? Líder, vai ser o José da Cunha mesmo. Data, esse aqui entrou dia 1º de fevereiro de 2000, por exemplo. Tá com a gente faz tempo. E aqui eu vou ter o formulário dele, vou usar o formulário teste 1, tá bom? Fez isso, clicou lá no salvar, olha lá, já veio todos os dados dele aqui, ó, certinho. Vou cadastrar outro manutentor, até para não ter trabalho aqui para vocês verem como funciona. Vou colocar aqui, agora vou colocar o Ciclano. Não sei se Ciclano é com S ou com C. O meu vai ser com S, se eu tiver errado, vocês deixam um comentário.
Ciclano, né? Então o Ciclano também vai ser manutentor, ele entrou em 2005 e também é o mesmo formulário, mesmo tudo, só para ser rápido aqui pra gente. Salvei, olha lá, e vai na segunda linha, nome Ciclano, o resto ele manteve tudo, o código já virou 2. Então percebe que agora eu posso cadastrar quantos funcionários eu quiser aqui, tá? O que eu quero fazer? Eu quero limpar essas informações depois dele fazer o cadastro, porque senão fica esses dados aqui, fica ruim, né? No meu caso aqui, eu só troquei o nome da pessoa e a data, né? Porém, normalmente é mais interessante que ele limpe esses campos, né? E depois que ele limpe, que ele dê uma mensagem para a pessoa, olha, o cadastro foi concluído, tá? Então vamos fazer isso. Vou mudar para cá, vamos fechar esse formulário e vamos alterar aqui um pouquinho mais esse código, né? Então, depois que ele fez isso, eu vim aqui, ó, o if me, né, com foco no formulário, and o if. E aí aqui dentro, né, eu vou pedir para ele limpar cada uma daquelas caixinhas, tá? Então, ponto. Vou fazer aqui começando pelos CBs, tá? Então, CB, busca não me interessa, cargo funcionário ponto valor igual a md tp ponto tp cargo, ponto CB, departamento funcionário ponto valor igual a md tp ponto tp departamento, ponto CB, formulário funcionário ponto valor igual a md tp ponto tp formulário, ponto CB, e agora eu vou para o líder, que é o último, ponto valor vai ser igual a md tp ponto tp líder. Agora eu vou para a caixa de texto, ponto tb adm funcionário ponto valor vai ser igual a md tp ponto tp data adm ponto tb nome funcionário ponto valor vai ser igual a md tp ponto tp nome, ponto tp nome. Beleza, então assim ele vai, quando cadastrou agora o funcionário, ele vai limpar essas informações. E depois, message box, funcionário cadastrado com sucesso, né? Vírgula, se eu quiser eu posso colocar uma nota aqui, eu não vou colocar nenhum título, tá? Então eu vou colocar duas vírgulas assim, vou deixar ou melhor, nenhum tipo, na verdade, vou deixar ele como ok only mesmo, que é o padrão, tá? E vou colocar aqui o título que eu vou chamar de cadastro de funcionário. Beleza, assim vai ficar bonitão lá pra gente poder trabalhar. Vamos testar. Então eu vim aqui, vou rodar, vou colocar Beltrano agora. E o Beltrano, ele também, fechar a equipe de manutenção ali, tá? Também vai ser manutentor, também é da manutenção, tem o mesmo líder. E aí a data dele, esse daqui entrou, sei lá, no dia 15/6/2008, por exemplo. Nossa equipe é toda antiga ali na empresa já, tá? Salvou, limpou as informações, funcionário cadastrado com sucesso. Beleza, galera, olha que bacana. Então ficou legal. Próximo passo agora para a gente fazer aqui. Eu quero pegar essas informações de funcionário que eu cadastrei e eu quero que elas apareçam aqui, ok? Então, como que eu faço para colocar essas opções aqui dentro dessa lista? Vamos fazer isso. Então, eu vou pegar o seguinte, deixa eu aumentar aqui agora, Ctrl R, vou vir aqui no meu módulo de listas, né, que a gente também criou na aula passada. Então, eu fiz aqui um AT CBS, agora eu vou fazer uma sub AT LTS. Agora essa aqui é de listas, a outra é de caixa de combinação, essa aqui é de lista, né? E aí, o que eu vou fazer nesse carinha aqui é parecido com o que a gente fez na caixa de combinação, bem parecido na verdade, tá? Então, o primeiro passo que eu quero fazer eu quero descobrir quantas informações eu tenho para serem cadastradas dentro da minha lista. Esse é o primeiro ponto aí que eu preciso fazer, tá? Então, e se por acaso a A2 estiver vazia, é sinal que não tem nenhum funcionário e ela tem que ficar limpa. Então, como que eu vou fazer isso? Vou colocar aqui já um dim L as double, e aí eu vou verificar isso, ó, o if w, e eu vou chamar aqui de wf, and o if, ok? E aí depois aqui dentro, if.range cifrão, cifrão a cifrão 2 ponto valor é igual
a empty, then exit sub. Se estiver vazio, né, se A2 estiver vazio, sai do código, não tem nada para ser feito, né? Depois, o que eu vou fazer? Ela está preenchida, então eu tenho que descobrir quantas linhas eu tenho. Então, L vai ser igual a ponto .range, cifrão A, cifrão 1, ponto .end, xl down, ponto .raw. Beleza, então aqui a gente deu o Ctrl para baixo para achar ali o último funcionário. Agora eu vou criar uma outra variável que vai definir esse range, né, para mim. Então, parecida com o que a gente fez na última aula aqui para fazer o das caixas de combinação. Tá? Então, também vou definir um dim rg as string, tá? Como texto. Atenção, é texto, não é range, não é tipo range. Ele é um endereço, só que no formato de texto, não um endereço no formato de células, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou definir esse meu range. Como que eu defino esse range? Eu sei que começa na A2 e vai terminar na G alguma coisa. Né? Então, o meu RG vai ser igual a aspas, apóstrofe, aspas, e-comercial.name. E aí aqui eu vou colocar e-comercial, aspas, apóstrofe, ponto de exclamação, cifrão A, cifrão 2, dois pontos, cifrão G, cifrão, e-comercial L. Tá? Então, isso daqui vai escrever para mim o endereço onde estão as informações que eu quero utilizar, tá? Fez isso, galera, agora a gente vai precisar configurar, né, a lista que eu quero que apareça, tá? Então, e eu vou fazer isso aqui aos poucos para ficar um pouquinho mais claro o que cada etapa ali vai fazer, tudo bem? Mas um ponto importante é o seguinte, poxa, eu já percebi que eu tenho dados. E eu já criei esse endereço onde estão os dados. Então, eu vou precisar definir algumas coisas dessa minha lista agora. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu posso fazer isso aqui, um if dentro do outro, pode, tá? fr sistema ponto lt, ponto lt, e eu coloquei errado, olha, tem até que consertar lá, vou consertar agora, porque olha, eu chamei de LB, isso aqui lá na primeira aula provavelmente, né? E era LT funcionários, eu chamei de LB funcionários. Isso não vai dar nenhum problema no código, tanto que o código está funcionando. Porém, isso é ruim para eu me localizar. Então essa lista aqui, olha, eu nomeei ela errada, eu nomeei ela como LB, que é LT, de lista. LB é label, né? Como esse que eu tenho escondidinho aqui. Então eu vou vir para cá, beleza, agora que eu consertei, ponto LT funcionários. E vou deixar um end with. E agora aqui dentro eu vou configurar essa minha lista. Tá? Então o que eu quero configurar nessa minha lista? Tanto. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazendo parte a parte aqui para vocês entenderem o que eu estou fazendo, tá? Ponto raw source vai ser igual a RG. Simples. Esse é o primeiro passo que a gente vai fazer aqui, tá? Eu vou rodar o código com isso daqui para você ver o que acontece. Vou vir aqui no sistema, vou adicionar o call md listas.at.lts, que eu acabei de criar. Simples assim. Rodei. Veio para cá, cliquei. Olha lá, 1, 2, 3. O que é 1, 2, 3 que apareceu aqui? São os códigos. Então, 1, 2, 3 não é o que eu quero que apareça, só. Então, mas percebe que ele já vinculou. Ok? Então, ele já criou aqui. Se eu fizer um funcionário novo e abrir o formulário novamente, vai aparecer 4. Tá? Então, até aí, beleza. Agora, qual que é o próximo passo que eu quero? Quero que apareça todas as colunas. Como que faz isso? Quantas colunas eu tenho aqui? Eu tenho 7 colunas aqui. Tá? Então, vamos fazer isso melhor. Tá? Então, eu vou pegar aqui. Depois a gente vai mudar um pouquinho essa lista ainda na aula de hoje, tá? Mas você vai ver que a gente vai mudar um pouquinho essa linha aqui mais pra frente. Não se preocupa com isso, por enquanto. Tá? Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o seguinte, ó. Opa. Antes aqui do raw source, eu vou colocar .column count, contagem de colunas, é igual a 7, que é o número de colunas que eu tenho lá, tá? Então, se eu rodar ele desse jeito agora, abrir aqui, olha, agora todas as informações estão aqui. O que está faltando aqui ainda? Está faltando o título, né? O cabeçalho, para eu saber que o nome que é fulano, inclusive aqui o manutentor está errado, mas não se preocupa com isso, né? Mas o cargo, o departamento, essas coisas. Então, como é que eu vou colocar esse título ali?
Vou fazer o seguinte, ó, vou vir aqui, ponto column heads igual a true, tá? Então eu tô fazendo um por um para você ver o que cada coisa faz. Vou lá de novo. Agora apareceu, ó, nome, o código, nome, cargo e assim por diante. Aí outra coisa que é estranho é, por que ele está preto enquanto todo o meu formulário é azul? Vamos colocar em azul também, né? Então, posso fazer o seguinte, ó, ponto for color igual a md cores ponto azul, que é o azul que eu estou usando no meu projeto. Vamos rodar assim. Percebe que cada detalhezinho que eu vou colocando ele vai ficando mais agradável, tá? Outro ponto, não faz sentido ele ter uma largura de coluna tão grande aqui para o código, né? Isso aqui não fica legal. Então, como que eu posso fazer para ajustar? Porque, ó, tá vendo aí? Tá todo certinho aqui. Isso aqui é uma estratégia que eu gosto de fazer, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Definir duas variáveis novas. Definir uma variável dimc de coluna as double. E vou definir uma outra dim lar as, e aqui eu vou chamar de esse meu lar de string, ok? Tava pensando aqui no negócio. Inclusive eu acho que eu já vou fazer uma alteração já. Tá melhor, não, vou deixar assim para todo mundo ver o que eu tô fazendo, fica melhor. Beleza, então aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar agora esse C e esse lar. Então para que serve isso? Para ajustar aquela largura. Qual que é a estratégia que eu gosto de fazer para fazer isso aqui? Eu gosto de fazer o seguinte, olha. Eu gosto de colocar usar a largura da célula como referência, porque daí ele vai ajustar para mim bonitinho. Só que para isso ele tem que usar o AutoFit. Né? Então eu vou fazer para ele o seguinte, olha, ponto range, ou melhor, ponto columns, desculpa, ponto columns, aspas, cifrão A, dois pontos, cifrão G, que é a última coluna que eu tenho, ponto AutoFit. O que o AutoFit faz? Ele faz um ajuste ali na minha coluna para que ela fique certinho, tá? Inclusive eu vou fazer os negócios que está me incomodando. Vou consertar aqui o manutentor. E eu vou consertar aqui embaixo também, logicamente que no cadastro também, né? Manutentor. Pronto, estava me incomodando. Beleza, então vou vir para cá. O que eu posso fazer? Então ele ajustou essa coluna. Agora eu tenho que falar para ele, olha, vai da coluna 1, que é a coluna A, até a última coluna e vai salvando essas larguras para eu vou usá-la depois. Então o que eu faço isso? Eu faço assim, ó. Vou colocar C, ou melhor, né? Eu posso até falar assim, lar é igual a ponto columns 1, que é a coluna A, ou posso colocar cifrão A dentro de aspas, dá na mesma, ponto widths, widths, tá? Isso aqui já vai ajudar, beleza? Aí o que eu vou fazer? Vou fazer for C igual a 2, to, quantas colunas eu tenho? 7. E eu vou falar para ele o seguinte, né? Next C, para ele colocar as outras colunas. Lar é igual a ele mesmo, tem que ser nesse formato, tá? Senão não dá certo. Aspas, ponto e vírgula, aspas, porque o ponto e vírgula é o separador entre uma coluna e outra, aqui para o VBA. Então, ele colocou a informação na coluna A. Aí, esse for vai colocar B, C, D, F, G. Só que, para ele colocar isso separadinho pelo ponto e vírgula, desse jeito fica mais fácil, porque essa estratégia funciona até para quantas colunas você quiser. Então, se tiver 2 colunas, isso aqui dá certo. Se tiver 500 colunas, o código vai ficar do mesmo tamanho, tá? Então, ecomercial.columns. Aqui vai aparecer, né, agora o C, ponto widths, e aí assim ele vai salvar essa informação, e eu tenho que colocar ela dentro do meu código. Então aqui eu vou fazer ponto column widths, que é a largura, vai ser igual a lar. Tá? Então, criei a largura aqui, eu vou inserir ela aqui embaixo. Vou salvar o meu código e vou rodar ele desse jeito para vocês verem como ele fica. Então apareceu aqui, olha, agora ele ajustou, tá? Então agora ele está mais coerente. Quando eu tiver nomes maiores, ele vai também alargar isso daqui. Só que, olha que estranho. Tem alguns códigos aqui, olha, que eu não gosto muito. O que acontece, olha, ele fica muito em cima, tá vendo? Ele fica muito justo. Olha o Beltrano aqui, por exemplo, tá muito justo. Eu não gosto que fique apertadinho desse jeito. Eu gosto de colocar uma folguinha. Como que eu faço essa folga? Eu faço assim, ó. Só para a gente ir melhorando isso aqui, tá? Eu posso criar uma nova variável de f, de folga, as double,
E eu gosto de usar 10 para folga. 10 o que, Lucas? É 10 pontos no Excel. Tá? É a unidade de medida do Excel, é pontos. Então eu gosto de usar 10, eu acho que fica uma folguinha legal. Se você achar que é muita folga ou pouca folga, você pode ir ajustando esse valor para o valor que você quiser. Isso vai depender também da fonte que você está usando, tá? Tanto lá no Excel quanto no formulário. Então, para mim, eu sei que 10 ali provavelmente vai dar certinho, vai ficar legal. Mas se você colocar e achar que ficou muito grande, ficou muito apertadinho, ficou cortando o texto, aí você vai ajustando esse F aqui, tá? Então, F é igual a 10 no meu caso. E aqui eu vou colocar esse 10 para contar. Então, eu vou fazer aqui, olha, no lar, coluna mais 1, vou colocar mais F, que é mais essa folga, e aqui a mesma coisa, mais F, tá? Salvou desse jeito, vamos rodar ele. E aí, ele vai aparecer agora com uma folga, ó, tá vendo? Ele fica um espacinho maior ali, fica muito mais agradável ali pra gente. Tudo bem? Ótimo, galera. Então, o que a gente conseguiu fazer com que ele tenha essas opções, e essas opções, elas estão preenchendo aqui. Só que, como que eu faço agora para que quando eu clico nesse botão, ele salve e também já apareça? Então, eu tenho que fazer mais uma linha de código. Vou vir aqui no sistema, vou vir aqui no botão. E aí aqui eu vou no final, né, depois que ele fez ali a parte do cadastro funcionário, antes dele aparecer a mensagem do cadastrado com sucesso, call md listas.atlts. Então agora toda vez que eu cadastrar também vai atualizar a lista. Vamos rodar para ver? Então, eu vim aqui, vou cadastrar então os três, né? Vou cadastrar um funcionário novo. Esse daqui vai ser, sei lá, eu não tenho criatividade nenhuma para nome, tá? Então eu vou chamar de Pedro, como eu sempre faço em todos os sistemas, tá? E aí aqui, vou colocar ele como contador, então ele é do financeiro, e eu vou criar aqui um outro líder, tá? Então eu vou colocar aqui a Ana Paula, é líder do financeiro, tá? Então, cadastrei. Aí o que vai acontecer? Aqui, olha, data de admissão. Eu vou colocar aqui, sei lá, dia 15 do 11 de 2020, né? E aí eu vou colocar aqui o formulário, que eu só tenho um por enquanto, não se preocupa com o formulário por enquanto. Cliquei, olha lá, ok, já veio para cá. O funcionário Pedro, ele é um contador financeiro, responde para a Paula, foi contratado no dia 15 do 11 de 2020 e ele usa o formulário teste, tá? Então, beleza, tá funcionando, tá atendendo aí a minha necessidade por enquanto, certo? Qual que é o próximo ponto que eu quero fazer aqui, galera? Eu quero fazer o seguinte, eu quero criar uma mecânica com a qual eu possa editar esse funcionário agora, porque o funcionário foi criado, mas e quando eu quiser editar, quando eu quiser pegar essas informações e excluir um funcionário, porque o funcionário não está mais trabalhando com a gente, como que eu faço isso? Tá? Então, para fazer isso, eu vou usar uma estratégia que eu gosto bastante, que é uma linha de edição, como uma variável de nível de módulo, tá? Então eu gosto muito de fazer desse jeito. Como que isso funciona? Vou vir aqui no meu código. Então percebe, galera, acho que truque de ouro que eu posso passar aqui para vocês no VBA é faz um pedacinho e testa, pedacinho e testa, pedacinho e testa. Eu falo com aluno do curso particular, né? Tem bastante aluno de particular que fala o seguinte: ah, Lucas, mas não é mais rápido eu fazer de uma vez? Ou às vezes o aluno não fala e ele faz isso. Às vezes ele está conduzindo um projeto, porque nas aulas particulares o aluno faz o projeto que ele quiser fazer, né? Então daí eu faço a adaptação da aula para a necessidade do aluno. Mas aí o aluno ele está fora do horário de aula e ele quer adiantar o projeto, porque ele se empolgou, ele aprendeu uma coisa nova e ele quer aplicar, ou ele quer concluir logo aquele projeto. E o que ele faz? Ele faz um monte de coisa e não testa. Aí chega no final, né, ele chega num ponto que ele não sabe mais consertar. Porque começa a dar um monte de bugzinho. Porque, galera, vai acontecer, você vai errar a digitação, vocês veem aqui, eu erro o tempo todo. Né? Faz parte, eu entendo, minha visão, de que todo programador erra, assim como todo profissional de qualquer coisa vai errar. Então a única forma que você tem para não errar é não fazer. Então se você está fazendo, se você está se colocando nesse risco de erro, isso vai acontecer uma hora ou outra. Tá? Só que se você vai acumulando esses erros vão ficar muito difíceis depois de você organizar. Aí o que acontece? Esse aluno, ele chega na próxima aula dele e fala: Lucas,
nossa, eu mexi aqui, agora não sei mais consertar, parou de funcionar tudo. Daí a gente leva um tempão para entender onde foi que errou, o que foi que errou, por que que errou, como que faz para consertar, mas dá um trabalho muito maior daí. Tá? Então, assim, é sempre mais interessante, mais rápido, faz um pedacinho e testa, faz um pedacinho e testa. Lógico, conforme você vai ganhando experiência, os seus pedacinhos podem ir ficando um pouquinho maiores, mas eu não aconselho fazer grandes pedaços e deixar para testar tudo no final. Não faça isso, tá? Tem vários problemas com isso. Tudo bem? Ótimo. Então, agora que você tem essa estrutura, como que eu faço para ele configurar isso? Como que eu gosto de fazer isso? Eu gosto de fazer isso no duplo clique. Então, eu quero que quando a pessoa clique duas vezes no nome na lista, ele volte aqui para a guiazinha de cadastro, preenchendo as informações. Tá? Então, como que eu faço isso? Vou vir aqui na lista, tá? No evento duplo clique. O evento clique eu posso até tirar daqui. Então, esse DBL clique, tá? E aí, o que eu vou fazer nesse duplo clique aqui? Primeira coisa, eu tenho que descobrir qual foi o funcionário que a pessoa clicou, tá? Então, para fazer isso, eu vou precisar identificar qual é esse funcionário. Então, vou fazer assim, ó. Vou definir um dim code, que é o código do funcionário, foi por isso que a gente criou, as double, porque é um número no meu caso. Se no seu caso for um código de texto, aí você coloca string, tá? Então, no meu caso é número. Então, vou chamar ele de double e vou dar um foco, with me.lt funcionários, and with. Tá? Então, assim eu consigo dar um foco ali. Como que eu descubro qual foi o item que a pessoa clicou? Se você estiver trabalhando com list box, como eu estou fazendo, você vai ter que olhar item por item. Se você estiver trabalhando com list view, que eu já falei aqui no canal várias vezes sobre ela também, daí é mais fácil, porque daí você pode perguntar para a list view qual é o item que foi dado duplo clique, tá? Mas no caso, aqui eu vou ter que fazer isso buscando item por item. Como que eu faço isso? Vou precisar de mais uma variável, dim i, de item ou variável contadora qualquer, tá? As double. Tá? Eu vou falar para ele o seguinte, olha, for i igual a 0 to.listCount menos 1 next i. Por que tem esse menos 1? Pergunta que a galera costuma fazer. Por conta do seguinte, o listCount, ele é justamente quantos itens existem dentro dessa lista. Qual é a contagem de itens dessa lista? Se você olhar lá agora, ele tem 4 funcionários cadastrados. Então, o listCount vai dar 4. Só que o primeiro funcionário, a posição dele na lista é a posição 0. Então, para ter 4 funcionários, ele vai contar de 0 até 3. Então, por isso que aparece esse menos 1 ali, para fazer essa correção. Tá? E aí, agora eu vou falar para ele, olha, você vai descobrir se esse item está selecionado. Então, if.selected i igual a true, then, então eu descobri qual é o item que eu quero. And if. E aí eu vou encontrar a linha, né, onde esse código apareceu. Então, o código vai ser igual a list.list e simples assim. Assim ele vai pegar o código daquele funcionário que foi selecionado. E aí depois exit for para o seu código ficar mais rápido. Por quê? Eu estou lá na empresa, tem 1000 funcionários na minha empresa, ok? Tem 1000 funcionários lá, o que vai acabar acontecendo? Eu vou pedir para ele me criar essa estrutura, né? E ele achou o primeiro, né? Imagina que eu seleciono o primeiro funcionário, só que tem 1000 na lista, ele vai continuar procurando até o 1000. Desse jeito aqui, ele vai procurar só até ele achar qual funcionário que eu realmente selecionei. Tudo bem? Então fica mais rápido desse jeito. Aí depois que você fez isso, você vai ter que pegar a linha onde está esse funcionário, porque é lá que ele vai salvar essa informação. E para facilitar a nossa vida, eu vou vir aqui em cima, percebe que ele tem aqui, olha, vou antes do primeiro código, eu vou fazer assim, ó, private, e vou definir uma variável aqui do número de
nível de módulo, L-edit. Pode até ser junto mesmo. L-edit, linha de edição, S-double. Então, o que ele vai fazer agora? Essa L-edit, por que ela está lá em cima? O que é fazer esse negócio de nível de módulo? É uma variável que o código desse formulário inteiro pode usar. Então, por que isso é legal? Porque eu estou definindo ela lá no duplo clique da lista. Então, é lá que eu vou colocar o valor dentro dela. Só que eu vou usar ela depois, em outro momento. Então, assim eu consigo fazer com que ele colete essas informações e salve, para eu não ter que ficar fazendo aquela busca de funcionário o tempo todo. E desse jeito, se eu faço aquela busca uma vez só, o meu código, além de ficar mais curto, mais organizado e mais rápido de fazer, ele também fica mais rápido rodando, porque senão ele fica procurando ali o tempo todo, e isso faz com que você tenha um código bem mais lento. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para lá agora, que já existe a minha L-edit, então eu vim na LT funcionários, né? Aqui no evento duplo clique. E aí, depois que ele fez isso, então, eu vou pedir para que ele vá lá na minha planilha de funcionários, né? Então, o if wf and o if. Vai lá na coluna A, né? Então, meu L edit vai ser igual a ponto .range, cifrão A, dois pontos, cifrão A, ponto, e aí eu vou pedir para ele procurar aquela informação, ponto find, what, dois pontos, igual, o código que eu acabei de descobrir, vírgula, look in, dois pontos, igual, xl values, xl values, look at, dois pontos, igual, xl roll, ponto raw. Então, o que ele fez aqui? Ele vai achar o código, então vamos imaginar que eu cliquei no ciclano. Ciclano, ele está código 2, então ele vai pegar código 2 e vai salvar aqui nessa variável o código. Aí depois ele vai vir aqui, vai lá na planilha de funcionários, que é essa daqui, seleciona a coluna A, então seleciona a coluna A, dá um Ctrl L e procura o código 2, que é o código que eu coloquei para o ciclano. Configura exatamente dessa forma que está aqui e localiza próximo. Ele vai achar que o ciclano está na linha 3. Esse número 3, que é o número da linha, ele vai salvar nessa variável L-edit. E é essa variável que eu queria. Tá? Então, isso é o primeiro passo. Agora, o que ele vai fazer? Então, toda vez que ele faz isso, agora ele precisa pegar os dados desse funcionário e colocar dentro daquelas caixinhas todas que a gente criou. Tá? Então, como que eu vou fazer para ele pegar essas informações? Você tem duas formas para fazer isso. Eu posso pedir para ele vir aqui e pegar esses dados um por um, ou eu posso pegar na própria lista, porque na lista já tem isso. Então fica mais fácil fazer lá pela lista, tá? E na minha opinião. Então, antes aqui do exit for, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as outras informações, né? Então eu vou fazer assim, olha, me, ponto. E aí eu vou pegar um por um. Nome é o primeiro, né? Então, tb, ponto, tb nome, ponto value vai ser igual a quê? Ponto list e vírgula 1. É assim que ele pega a segunda informação. Então, 1 é a segunda informação. Por quê? A primeira informação era 0, por isso que a gente colocou só i nesse aqui. Seria a mesma coisa que i,0. Tá? Agora eu vou colocar os outros. Mi ponto. Agora qual que eu quero? Eu quero cargo. Né? Ponto cb cargo. Funcionário ponto value vai ser igual. Ponto list e vírgula 2. Próximo. Departamento. Então, mi.cb departamento.value vai ser igual a ponto list e vírgula 3. Depois, departamento líder. mi.cb líder.value vai ser igual a ponto list e vírgula 4. Próximo. Data de admissão. mi.tb adm funcionário.value vai ser igual a ponto list e vírgula 5. Fez isso? Vou pegar o formulário. mi.cb formulário.value vai ser igual a ponto list e vírgula 6. Beleza, peguei todas as informações, já preenchi todas as informações lá. Vamos ver isso aqui funcionando. Vou salvar.
e vou rodar desse jeito. Vou vir aqui, rodei. Então, tá aqui bonitão o formulário como já estava antes. Cliquei no fulano, opa, cometi algum errinho qualquer. Vamos pegar isso daqui, olha. Então, onde que eu errei, né? OLedit, ele tem que ser AA, procurando aqui o código, que é o código 1, dentro lá de XL values e look at XL role. Aqui, olha, eu coloquei só X values, né? XL values, tá? Então, foi um errinho aí de digitação. Aí, peguei fulano, olha, já veio fulano, manutentor da manutenção, José Cunha. Aqui, percebe que esse daqui, olha, veio 36557. Isso aqui é um errinho que a gente vai consertar daqui a pouco. E aqui, o código formulário. Vou pegar aqui esse outro, ó. Dei 2 cliques, já veio Pedro, contador, financeiro, Ana Paula, 44150. Tudo bem, tá certo. Aí só vai ajustar um detalhezinho, funcionário teste. Então a mecânica funcionou. Vamos acertar essa data aqui. Como que faz isso? Vem aqui, olha, a data de admissão, vou fazer assim, olha, text, isso daqui, vírgula, para transformar em formato de texto, dd barra mm barra 4y. Y porque no VBA é inglês, tá? Então, ao invés de as de anos, fica y de years, tá? Vamos rodar de novo. Vamos lá. Format, não text. Text é lá no Excel. Format. Aí, agora sim. Então, cliquei. Agora sim, olha. 1º de fevereiro de 2000. 15 de 11 de 2020. Beleza. Então, funcionou. Ele conseguiu coletar essa informação e colocar essa informação lá, né? Qual que é o próximo passo agora? Agora eu quero editar esse funcionário, quero tocar alguma coisa ali do funcionário e eu quero que ele atualize lá na mesma linha. Então ele não pode mais atualizar criando um novo funcionário. Se eu clicar aqui agora, eu vou até fazer isso, ó. Ele vai criar um funcionário 5, duplicando o funcionário anterior. Então não é isso que eu quero. Quando ele clicou aqui e salvou, ele tem que entender que isso é uma edição. Então como que ele vai fazer para entender essa edição? Eu vou fazer o seguinte. Vamos lá no botãozinho de salvar, que é esse daqui. E aí, opa, cliquei no lugar errado, cliquei no botãozinho, beleza. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou fazer uma variável, um teste, antes dele fazer esse preenchimento. Então ele está aqui dentro, essa é a parte que ele faz o preenchimento lá no seu Excel. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar para ele o seguinte, if ledit é diferente de empty, then L é igual a ledit. Ok? Então, se ele for diferente de empty, quer dizer que ele tem um preenchimento para ser feito. Else, aí vai ser isso aqui que eu já estava fazendo antes, ó, até aqui. Percebe que o preenchimento da coluna A, que é do código, ficou ali no anterior. E aí eu vou fazer and if. E o resto fica aqui fora. Desse jeito, tá? Então, isso daqui vai atualizar aí essa estratégia. Outra coisa que eu preciso fazer, quando ele fizer a edição, é limpar essa ledit. Porque senão ela vai ficar com a memória do valor antigo. Então eu não quero que isso aconteça. Então aqui, olha, eu vou fazer ledit é igual a empty. Tá? Então assim ele vai limpar essa ledit para que não dê mais erro ali para você. Tudo bem? Ótimo. Vou salvar isso daqui e vou rodar. Veio para cá, cliquei, olha lá. Vou pegar esse carinha aqui. Cliquei, ele veio para cá. Vamos imaginar que o que eu quero mudar é a data de admissão dele. Então não era 2000, era 2023, não 2020, tá? Então, e vou salvar, olha. Agora, cadastrado com sucesso, beleza? Ele mudou na linha certa, ó, virou 2023, tá? E se eu criar um novo funcionário, vou chamar ele até de novo funcionário. Ele é um analista financeiro, por exemplo. Lado financeiro, também responde para a mesma Ana. Entrou no dia, sei lá, 28 de fevereiro de 2024, por exemplo. Funcionário recente. Cadastrei, olha, o novo funcionário ele vem para o lugar certo. Entenderam a ideia? Então assim fica bacana. Ótimo. Então agora o cadastro está funcionando e eu consigo editar. Próximo passo. Eu quero excluir um funcionário. Então eu quero clicar nesse X aqui, olha, e ele vai excluir funcionário. Qual funcionário? Esse daqui que eu dupliquei sem querer. Então eu vou vir para cá,
e vou clicar no X e ele vai excluir. Como que eu faço isso? Vamos vir aqui no código. Então, a primeira coisa que ele tem que descobrir vamos vir aqui no evento clique, né, do botão. Primeira coisa que ele tem que descobrir a pessoa selecionou algum funcionário para ser excluído? Sim ou não? Então, esse é o primeiro passo. Então, para isso, como que eu sei? Pela LEdit. Olha como a LEdit está sendo importante para a gente. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar isso. Então, if LEdit é igual a empty, quer dizer que não tem nenhum funcionário selecionado para ser excluído. Then, message box, avisa a pessoa. Né? Favor selecionar um funcionário cadastrado para exclusão. VB critical, porque isso seria um erro. Título, exclusão de funcionário. Então, primeiro passo está aí. Exit sub and if. Então, o que é o primeiro passo? Se a pessoa não selecionou o funcionário, já avisa a pessoa na hora. Segundo passo é fazer o seguinte, eu preciso que ele entenda que ele vai apagar aquela LEdit, mas eu quero conferir com a pessoa. Você tem certeza que você quer apagar esse funcionário? Tá? Beber uma água que encarga tá horrível. Conforme a gente vai dando aula, a garganta da gente vai embora. Né? Peço até desculpas para vocês por conta da garganta ruim. Espero que a voz esteja funcionando legal aí para vocês. Mas enfim. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou definir uma variável para perguntar para pessoas: tem certeza que você quer excluir o funcionário fulano de tal? Né? Então, como que eu faço isso? Faz o seguinte, olha. Dim conf de confirmação, tá? As string. E aqui eu vou colocar uma mensagem. Tá, então eu posso até fazer assim, olha. If. Até nem precisa. Conf vai ser igual a message box. E aqui eu vou perguntar para a pessoa: você deseja excluir permanentemente o funcionário, dois pontos, e aqui eu quero que apareça o nome do funcionário. Como que eu posso fazer isso? Comercial mi.tb nome funcionário.valor, porque está escrito o nome do funcionário lá. Né? Você deseja excluir o funcionário X, né? Comercial aspas, ponto de interrogação, para ficar certinha a pergunta, vírgula, VB. Opa, deixa eu só ver aqui certinho. Aqui, ó, o message box, né? Ele precisa, como ele é igual, precisa do parênteses, né? Agora sim, vírgula, VB question e vírgula, mais, na verdade, VB yes, no. Fechou isso daqui, vírgula, título agora, né? Então, exclusão de funcionário. Fechou, ótimo, enfim, fechar aqui parênteses, beleza. Aí a pessoa disse que não. Então, if conf é igual a VB no, then, aí eu vou avisar a pessoa, message box, aí eu vou colocar aqui, ação cancelada. Não vou colocar nenhum VB, nada aqui, vai ficar o aqui only mesmo, aqui, exclusão de funcionário. Exit sub. Porque a pessoa desistiu. And if. Agora não, a pessoa continuou, a pessoa realmente deu sequência ali ao processo de exclusão. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa linha, que é a LEdit, né? Então o if, até na melhor, wf, né? Ponto range, cifrão A, cifrão E comercial LEdit, que é a linha que eu estou trabalhando, e comercial, aspas, dois pontos, cifrão G, cifrão, percebe que G é a última coluna, tá? E aí aqui eu posso colocar, fecho aspas, E comercial, e aí eu vou colocar LEdit de novo. Ponto delete, para excluir a linha, e aqui shift, dois pontos igual, XL up. Tá, então o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar aquela informação, excluiu a linha, que excluiu o funcionário todo, e aí vai mover todos os funcionários para cima. E aí depois disso, call md
listas.atlts para atualizar novamente a lista, para remover, né, sumir daquela lista o funcionário que foi excluído, e aí um message box funcionário excluído com sucesso, vírgula VB não, até posso colocar ok only aqui, que é a mesma coisa de colocar nada, e aqui o título eu vou colocar exclusão de funcionário. Beleza, agora ele vai excluir o funcionário de verdade, tá? E vai atualizar a lista, tudo bonitinho lá pra gente, beleza? E depois também preciso colocar aqui, antes que eu me esqueça, edit igual a empty, porque agora eu também quero que ele limpe essa edit que não existe mais, tá? Beleza, vamos lá de novo. Então vou vir para cá, vou selecionar o funcionário que eu quero excluir, vou vir aqui, olha, e vou clicar no X. Tem certeza que você deseja, né, excluir permanentemente o funcionário Pedro? Não. Ação cancelada, nada aconteceu. Agora cliquei de novo, sim. Olha lá, ele já excluiu o funcionário daqui, né? Funcionário excluído com sucesso. Um detalhe que eu esqueci, olha, de voltar as informações para cá. Então como que faz para voltar para cá as informações? Eu posso até, se eu quiser, pegar aqui, olha, o BT salvar funcionário. Ele já tem isso pronto, né? Esse último if me aqui faz justamente isso. Vou copiar daqui e vou trazer para o BT, cadê? Del funcionário. E aí aqui eu vou colar essas informações. Assim ele vai voltar a ficar todo limpinho ali para mim. Tudo bem? Olha que bacana. E aí eu já vou aproveitar. Esse código aqui, eu vou copiar ele. Esse código aqui eu vou copiar ele. Eu vou fazer o seguinte. Vou vir nessa borrachinha aqui, olha, e vou colar no evento clique justamente aquele código, que é justamente isso que eu quero que ele faça, tá? Então aqui, cliquei, colei. O que ele vai fazer? Toda vez que eu clicar nessa borrachinha, ele vai voltar limpando aquele quadro, que é para isso que essa borrachinha serve. Salvei, rodei. Então agora, vocês viram, eu já consigo fazer exclusão. Se eu clicar aqui, olha, pegou as informações, se eu clicar aqui, limpou, né? Então ele voltou ao normal. Por quê? Tem que ter essa informação dessa lógica, né? Se eu cliquei aqui, ele está com aquele edit salvo. Então, imagina que a pessoa clicou sem querer ou qualquer coisa do tipo e agora eu quero usar para cadastrar um novo funcionário. Não vai conseguir. Ela vai ter que fechar o sistema e abrir de novo. Então, com esse botão aqui, ela limpa e pode cadastrar de novo normalmente. Tudo bem? Então, galera, olha que legal. A gente conseguiu atualizar, terminar de fazer o cadastro, a gente conseguiu fazer a busca, a exclusão, a gente conseguiu fazer a limpeza de todas as informações e colocar tudo para aparecer de forma dinâmica na nossa lista de opções, na nossa caixa de listagem, tudo bem? O que a gente vai fazer na próxima aula, galera? E já deixa o like no vídeo, já se inscreve no canal para não perder, não ficar de fora. Na próxima aula a gente vai fazer a busca. Então na próxima aula a gente vai fazer aqui a mecânica de busca dinâmica, que é muito legal para você poder fazer com que você localize aqui as suas informações de uma forma bem interessante. Ok? Então eu fico por aqui, até nossa próxima aula.